sempre relacionados a essas coisas que eu narrei aqui para vocês. E a palestra que eu vou fazer hoje, ela havia sido encomendada, não esta palestra específica, mas para que eu escolhesse um tema, e dentro de um programa do professor Benedito Patrão, chamado Prismas da Liberdade, para falar sobre liberalismo, conservadorismo. E eu quis falar sobre um tema que eu já fiz um vídeo, que vocês podem ver também na internet, né, que o Bira até colocou no canal dele reproduzido também, né, é sobre a questão de se era um nazismo de esquerda ou não. Em que balizas isso pode ser enquadrado para que se apure isso. E o que eu percebia ali, e depois vou dizer por que a importância desse tema, vou dizer depois não, vou dizer daqui a pouquinho, por que a importância desse tema, mas era para dissipar certas colocações feitas por muitos professores intelectuais, que reagem, inclusive, de certa maneira, mal educadamente, né? Ou então com uma eloquência, às vezes, vazia, quando afirmam que todos os historiadores sérios dizem o contrário. E do outro lado também dizem, você não leu isso, você não leu aquilo. Então eu fiz um vídeo que eu mesmo anunciei que era chato, esse vídeo que eu estou falando para vocês. Por que ele era chato? Ele demora mais de 1 hora e pouco, porque eu resolvi colocar um monte de textos dos autores aos quais eu me afili. A minha posição já adianto, que seja, tenha sido o nazismo uma ideologia de esquerda, sim, mas de uma coisa bem diferenciada daquilo que se entende de modo, que se entende de afogadilho, uma coisa assim apressada, né? Ah, tem propriedade privada, capitalismo, não tem propriedade privada, comunismo, tem mais ou menos, socialismo, e pronto, e acho que as coisas estão definidas assim. E tem justiça social, tem isso, tem todos podendo desfrutar de bens e serviços, né? Então a coisa não é assim. Mas eu me senti na necessidade de responder isso com mais estofo. E isso porque eu vi uma palestra do Breno Altman, petista engajado, né? Era líder lá do Comitê do Lula Livre, então, todo mundo já ouviu falar dele. Chegou a ser acusado na Lava Jato, mas foi absolvido, né? Naquela época até eu lhe disse que era interessante ele falar que o Moro naquela época era suspeito. Não, ele não estou defendendo o Moro mais, já tivemos uma reviravolta, mudou muita coisa, mas naquela época ele dizia que era suspeito. Eu perguntei, então como é que se ele era suspeito, então como é que foi que ele te absolveu, né? Se ele era tão parcial, né? Não se deve confundir o Moro ministro com o Moro juiz, essa é a minha opinião, tá? Mas muitas pessoas vão fazer várias ilações, mas enfim. Então o que aconteceu? Eu falei para o professor Benedito que eu queria fazer uma palestra que tem um nome dessa, nazismo, 2 pontos, uma esquerda conservadora, né? E como pode haver uma esquerda conservadora na mentalidade de todas as pessoas que falam de conservadorismo? Ele está na contramão do progressismo. Os pensamentos progressistas são os pensamentos emparelhados com o socialismo, né? A reinvenção da sociedade através das construções dessas relações pautadas da ideologia marxista em diante, com várias nuances, várias refrações, várias variantes. E estava tudo muito bem, né? O professor da UF, eu falei, né? Da Universidade Federal Fluminense. E quando chegou na segunda-feira, dia 20, ele me manda às 11 horas uma palestra falando que foi cancelado o evento. E me fala que foi enviado para ele, eu morri de rir algumas coisas depois que eu vi, né? Tive acesso por diversas pessoas, né? Eu vi alguns prints, mas o print que ele escolheu, ou seja, para os alunos de esquerda da faculdade, fizeram uma devassa na minha página pública, né? Como se o que é público pudesse ser aberto para todo mundo, mas entendo o que eu quero dizer, fizeram um garimpo para pegar tudo que pudesse ser contra, né? E o professor falou que ia cancelar, porque eu declarei numa certa hora, uma certa altura, que o estado de sítio, se fosse decretado por conta do coronavírus para impor medidas sanitárias, regular comportamento, porque estava tendo que deter, e muita gente acha que isso vai acabar acontecendo, porque as pessoas não se comportam, não tomam as devidas medidas de precaução,
e tudo. Imagina, então, uma comunidade, como diz uma favela, em que o tráfico comanda. Então eu falei que adoraria que o exército entrasse e acabasse com todos aqueles traficantes mesmo, e também com seus chefes, num estado de sítio, que tem medidas que estão enumeradas na Constituição, mas que nós podemos encaixar perfeitamente, tipo busca e apreensão, proibição de reunião, confinar os presos todos num local. Isso ia gerar uma batalha, e eu falo que o Estado perde soberania. O estado de sítio é um estado de legalidade extraordinária, de legalidade excepcional. Então eu não estava falando de nenhuma ilegalidade, eu estava falando, olha, a polícia como daqui entra lá matando todo mundo. Era o caso que se viesse a acontecer uma resistência, como naturalmente ia acontecer, que nós temos um Estado dentro do outro Estado, porque o Estado se define como, o Estado, não, desculpa, a soberania se define como a capacidade de um poder acima do qual não está nenhum outro, com capacidade para impor a validade jurídica sobre o seu território. Essa é a definição clássica e aceita de soberania. Pode haver outros, mas eu me contento com essa que me pareceu sempre muito bronze, né? Define bem. Então, se você tem um poder paralelo de milicianos ou de traficantes que impõem um outro estamento, você não tem soberania. E essas pessoas foram, durante todos os anos de PT, PDT, aqui no Rio principalmente, né? E os 13 anos de PT, elas foram feitas de reféns da marginalidade. Não há quem sofra mais com os traficantes do que a favela. Alô? Oi, tô escutando? Alô? Ah, então tá. Então, é, eu falava disso e mantenho o que digo, e não tem nenhuma ilegalidade no que eu falei. O estado de sítio ele passa pela aprovação da Casa Legislativa, né? E a sociedade toda, no fundo, desejaria isso. Só que, muito curiosamente, né, ou seja, existe esse direito penal do oprimido, que ele é deformado para favorecer o chamado lumpenproletariado, né? E não sempre com uma ótica social. E as universidades, elas sempre estão falando, usam, na boca de alguns aparece de uma forma bem idiota, bem deformada, a palavra fascismo, né? São fascistas, não sabem nem definir o que é fascismo. E me diz isso, nós vamos tratar daqui, mas fala logo que é fascismo. E apareceram essas faixas na UF, tudo, e apareceu também uma coisa que eu achei curiosíssima, né? Essa valorização dos direitos fundamentais, essa inflação de direitos, às vezes, como diz o Roger Scruton, né? Mas nesse caso não seria, né? Para que tudo que é se encontrar um direito humano e tudo, se esquecendo do direito fundamental dessas pessoas que estão aprisionadas na mão de fascinos, de assassinos, né? Então, uma das coisas que foram ventiladas quando se discutia a prisão em segunda instância no STF era como ficam os direitos fundamentais dessas comunidades, dessas pessoas todas, né? Que são lesadas pela corrupção. O Brasil inteiro. Então, poderia ter se feito uma ponderação de valores, né? Uma ponderação de direitos, e ter se admitido a segunda instância. Por isso, se nós fôssemos analisar isso de um ponto de vista dos silogismos categóricos, aristotélicos, não tinha como contrariar o texto constitucional de uma pessoa estar presa quando inocente. Mas se nós fizéssemos a ponderação, como disse o advogado-geral Daniel, nós poderíamos fazer. Não vamos estender sobre isso, poderia falar do silogismo aristotélico aqui, mas não é o tema. E da mesma forma com as favelas, acontece isso. Para quem quiser, tem outro vídeo meu, inclusive, falando sobre essa questão da segunda instância, que eu falo justamente sobre me estendo mais. Mas acontece isso. E aparecem esses defensores de delinquentes querendo emblematizar os direitos fundamentais, os direitos garantidos fundamentais, por eles. Então, se tratava de uma pessoa, dirigia baile funk, e foi acusado de praticar o tráfico de drogas, tudo. Foi absolvido na primeira instância, o TJ Renan, foi condenado na segunda instância, a 6 anos, pelo tráfico de entorpecentes, e havia uma faixa lá, após um parecer da OAB, que estavam querendo criminalizar a cultura funk, né, o baile funk.
e então colocaram uma faixa imensa na UF. Tem até um vídeo engraçado do Gabriel Monteiro, que ele vai falar com o Wilson Madeira, né? Não sei se podia ser o Wilson Mandetta, do jeito que mas não sei Mandetta. Acho que é o Wilson Madeira, o coordenador da UF. E falou, até aqui a faixa de um criminoso, que estão defendendo. E eu fui verificar depois, para não falar besteira, né, para não me aventurar fazer uma informação, eu fui ver aqui, é o habeas corpus 545-509, ele está aqui na minha mão, né, em que a gente viu o que aconteceu aqui. Foi dado provimento ao recurso do Ministério Público para condenar 6 anos, tudo, né, pelo delito de tráfico de drogas, né, tá aqui, né, então tá aqui, não estou inventando, estou lendo. E o que aconteceu depois disso? Ele conseguiu, no STJ, um habeas corpus. Por quê? Porque se inicialmente se pensava que era válido o início do cumprimento de pena, nesse caso aqui, a partir da condenação em segunda instância, o STJ resolveu adotar, porque tinha que adotar com efeito vinculante, a decisão do STF, que livrou Lula e que decidiu que o artigo 283 era constitucional, que não pode se prender mesmo, né? Então, aquela coisa que você ficava falando, que pouquíssimas pessoas serão beneficiados por isso, não é verdade, não. Está aqui esse caso aqui, exemplo concreto, de que o cara é traficante, tudo, e ele foi beneficiado exatamente por isso, só que a única coisa que o STJ fez foi falar que a execução da pena e a apreciação dessa aplicação dessa jurisprudência do STF tinha que ser na vara de execução. Então, o juiz da vara de execução entendeu que tinha que cumprir o que o STF falou e deu habeas corpus para ele. Mas até agora, eu não vi, posso estar enganado, mas não vi a absolvição. Só que o principal não é falar desse caso. O principal é falar da inversão de valores que nós temos. Quando se fala do caso Marielle, vai se ver que a polícia é criminosa. Não estou dizendo que a polícia seja santa, não, que não cometa violências, que não cometa abusos, mas eu vou falar que a polícia é criminosa. E tomaram Marielle como a maneira da esquerda subir ao pódio da virtude novamente, depois dela estar defenestrada, ela está jogada no chão. Né? E essa esquerda, totalmente desmascarada em sua corrupção, em seu aparelhamento que fez do Estado, encontraram alguém que ainda conservava a aura da virtude principal da esquerda, aquela com que ela se propagandeava antes do Mensalão, antes de ter a primeira denúncia e depois muito antes do Petrolão, né? Então, olha aqui temos uma verdadeira heroína, uma verdadeira idealista. E foi a maior biografia de um cadáver que eu já vi. Por quê? Porque ela, quando viva, não tinha 5% da fama que adquiriu depois de morta. Mas eu entendo esse movimento da esquerda, natural que ela fosse se agarrar aos últimos troncos que estivessem boiando na inundação. Né? Então foram de maneira. Mas, enfim, essa inversão toda promovida pela esquerda, ela é saliente e ela é multiplicada em diversos fatos, em diversos discursos, em diversos segmentos, né? Onde ela quer se aureolar com a atitude, com a justiça social. Então, agora nós vamos entrar no nosso tema. Né? Isso, só que a única coisa que a STJ fez foi falar que a execução da pena e a apreciação dessa aplicação dessa jurisprudência do STF tinha que ser na vara de execução. Então, o juiz da vara de execução entendeu que tinha que cumprir o que o STF falou e deu habeas corpus para ele. Mas até agora, eu não vi, posso estar enganado, mas não vi. Não estou escutando nada. Só que o principal não é falar desse caso. O principal é falar da inversão de valores que... Eu não estou ouvindo. Continuo sem ouvir. Não estou ouvindo. A pessoa está falando comigo? É você? Tá... Ah, bom. Então, vamos entrar aqui. Como é que alguém pode, dentro desse quadrante de justiça social, né, não ser de esquerda? E como que alguém que tem um discurso que é qualificado de direita podia estar completamente dentro dessa vereda socialista, como eu digo que o nazismo esteve? E essa palestra aqui, ela é uma palestra muito triste,
realmente muito triste. Considero-a melancólica, porque alguns meses atrás eu estaria vendo filmes sobre o nazismo, estaria vendo livros sobre o nazismo, com o pior que tinha acontecido à humanidade. E de repente eu fui catapultado junto com todos vocês, nós fomos, para um momento de dissipação de tudo, de toda a estrutura do Ocidente, com um poder que eu considero muito pior e que vem com as tinturas vermelhas novamente para cima de nós. É o que eu vejo, é o que eu sinto, estou pouco me importando que vão me recriminar. Eu não estou aqui para ser cerceado da minha liberdade de expressão e muito menos vou aceitar que um país como a China faça acordos com a Globo, a Band News, ainda queira calar a democracia e ainda vá alguém, Sérgio Mendes, de uma maneira humilhante e vergonhosa, pedir desculpa ao presidente da Câmara. Não, como que o deputado falou isso? Ou seja, e parece que ela faz isso em todos os países onde ela começa a adquirir poder. Eu entendo que a culpa do que está acontecendo é toda da China mesmo, seja por uma negligência, mas principalmente pela mentira com a OMS, seja pelo que ela construiu, pela narrativa que ela construiu, até redundar no alastramento do vírus pelo mundo inteiro, e o mundo livre vai reagir. O mundo livre não vai se calar. A liberdade que nos habita, ela nunca vai morrer, nem que nós tenhamos que morrer até o último homem por ela. Parece que eles não conseguiram entender isso ainda. Eu não sei se foi proposital, não posso dizer. Há manifestações de 2 prêmios Nobel no sentido de que o vírus é criado, não posso afirmar isso, mas que sim, todo o procedimento junto ao OMS foi. Então eu digo que quando nós olhamos para o nazismo como a anterior maior ameaça que houve ao Ocidente, à liberdade, ao mundo livre, eu já não vejo assim. Eu já me vejo agora, infelizmente, saindo do prazer intelectual, história de fazer essa busca, para me ver mergulhado no olho de um furacão totalitário que avança sobre nós, disfarçado por todo o bom mocismo. Né? Ela vem dar dinheiro, ela vem financiar, depois ela se apropria das matrizes energéticas dos países, e ela agora vai aparecer como, ela já pensa num novo plano Marshall para a Europa. Já houve cartazes agora espalhados, acho que não sei se foi na Bélgica, um outdoor agradecendo o Xi Jinping. Nós não nos enganamos. E ela nunca vai conseguir fazer isso, é mais difícil ainda do que a Alemanha, porque ela não está dentro de um logos ocidental, a maneira de razonamento, de pensamento ocidental. E, quando nós olhamos para o nazismo, nós vemos algo que tinha mais interseções com a cultura ocidental. Né? E um dos elementos cruciais é a crítica que existe pela moderna antropologia, a ideia de uma moral universal, de fundamentos metafísicos e verdadeiros para a moral. E o que nos confisca a atenção quando nós falamos que o nazismo era socialista, era de esquerda, desculpe, é que ele puxa justamente essa alavanca em que, ao mesmo tempo que ele se apresentava como um defensor das bases tradicionais, conservando-as, por isso seria conservador, ele tem uma ótica social que se coaduna perfeitamente com o coletivismo utópico, coisa que eu vou repetir aqui várias vezes, que é, para mim, o que plasma uma ideologia de esquerda. Um Estado superabundante, o anonadamento do indivíduo. Então, por isso, ele é uma esquerda conservadora. E nós vamos falar o que ele conserva aqui. Vamos falar uma coisa, então. Vamos agora ingressar dentro do tema do nazismo na Alemanha. Bismarck entende perfeitamente que aquele conglomerado de terras, de principados, de tudo que formava a Alemanha, o que nós chamamos de Alemanha hoje, a Prússia, ou seja, os povos germânicos, que aquilo era uma cultura vibrante, maravilhosa, que havia uma grande potencialidade, mas que enquanto a Alemanha, esse território que poderia ser chamado de Alemanha, não estava unificado, ela não poderia fazer frente, concorrer e se firmar frente às outras potências que estavam emergindo. E Bismarck tem, na mão direita, uma classe aristocrática
agrária, com todas as tradições alemãs. E do outro lado, tem uma classe burguesa que está emergindo, junto com a classe que vem com a burguesia, que é a classe proletária. E Bismarck tem que unir isto tudo num denominador comum, né? Num denominador comum. Peraí, deixa eu desativar uma coisa aqui. Não, pronto. Tá me ouvindo bem, Bir? Alguém aqui? Não, me chamo de professor, não. Não sou professor. Não, doutor é uma instituição já decadente para falar dos advogados, fim de Dom Pedro I. Félix. Então, olha só. Então, Bismarck, ele, ao mesmo tempo, como o Hayek narra, né, em O Caminho da Servidão, e vários outros coisas, ao mesmo tempo que ele dá força para esse incremento da burguesia, da indústria e do desenvolvimento, né, que ele tinha que ver, ao mesmo tempo ele também dá força para essa classe nobiliárquica, para essa classe aristocrática. Né? Então, essa conciliação é muito difícil. É muito difícil. E ele, como eu disse, ele faz leis que reprimem severamente os proletariados, mas ele também faz leis que ajudam muito o desenvolvimento. Né? Ele tenta satisfazer a dois senhores. De certa maneira, ele consegue. Não, a aristocracia germânica, ela segue até ela decair finalmente na Primeira Guerra. Né? Mas aí nós começamos a já dar os primeiros passos no nosso tema. O que é? Quando há a derrota da Primeira Guerra Mundial, o país está devastado. As pessoas que lutaram se sentem traídas. O próprio Hitler, no Mein Kampf, ele fala, né? Me lembro as palavras, ele fala, tudo aquilo tinha sido em vão. Achavam que eles poderiam ganhar. E a sociedade está estilhaçada, desgraçada. E aí começa um processo muito comum e esperável, né? Esperável, claro. De quê? De resgate da identidade. O que é ser alemão? O que nós somos? O que nós temos, o que nós representamos para o mundo? E sem dúvida que uma cultura que produziu tantos gênios na música, na filosofia, Kant, Schopenhauer, Fichte, Hegel, falar infinitamente aqui, né? E Beethoven, Mozart, estou falando do mundo germânico. Realmente é fantástico, grandes cientistas, grandes escritores, tudo, né? Mas essa cultura, ela está jogada no chão. Essa nação está humilhada. Né? Faz aquele tal de adversário que se viria a ser a causa da revolta alemã. Né? E diversos grupos começam a aparecer. E muitos deles que vocalizam essa tendência. Só que aí nós temos uma coisa que é fantástica no livro do Joaquim Fest, ele conta muito. Eu poderia contar de diversas fontes. Só que tem diversos livros, como Hitler e os Cátaros, que a gente não pode confiar tanto. São autores mais esotéricos, alguns são de misticismo baratos, né, sobre a Alemanha. Então vamos pegar o Joaquim Fest, que é respeitado, pelo menos. Né? E ele narra muito bem. Né? Eu esqueci de anotar a página aqui, que eu tenho ele em e-book comprado da Amazon, né, e eu só copiei aqui. Mas o que acontece? O Hitler, vocês vejam agora como a história ela se dá de maneira, às vezes, inesperada, como aquele efeito borboleta, né? Eu vou demonstrar aqui que talvez, se um homem tivesse com a perna quebrada, a Segunda Guerra não teria acontecido. É isso mesmo. Pode não acreditar, mas é isso que eu vou mostrar aqui. O Hitler, ele tinha adquirido uma grande honorificação, um grande reconhecimento pela atuação dele na guerra. Um soldado realmente de coragem excepcional e uma certa liderança. Mas o Hitler até aí ainda não tinha se encontrado. Né? Eu não quero falar seu interior, tudo que vão pensar que estou falando de alguma coisa bonita, né? Mas ainda não tinha se identificado plenamente. Né? Ele tinha apenas tido, quando era mais jovem, uma grande identificação com a ópera Rienzi, de Wagner, né? Que é um herói também, que é uma nação, que é uma coisa assim, e ele considerava aquilo sagrado. Depois ele vai trazer isso para dentro do nazismo, porque o Wagner era antissemita também,
em certa parte da vida, depois não comungou com esses mitos totônicos todos, mas ainda não tinha encontrado um leme para sua vocação. E como ele tinha esse conhecimento todo, ele é recrutado para trabalhar pelo governo alemão, para a polícia, e ele é mandado para fiscalizar esses grupos. E tinha um pequeno grupo que se manifestava aí, que era a Thule. A Thule era uma organização secreta, uma sociedade secreta, vinda da teosofia, né, esotérica, que pregava as tradições do povo alemão, as tradições de sangue. Você, para entrar nela, você tinha que ser um alemão puro, né? Então tem o Lanz, que eu sempre não consigo falar sobre o nome dele, o Lanz e o Guido von Lins, que eram os dois, né? E o Hitler depois ele vai ler todos esses fascículos, mas o que acontece? Né? Em determinado momento, o Hitler é mandado para vigiar esse grupo, que era pequeno, e ele vai lá assistir uma palestra, né? Mas antes vamos falar que dentro desse grupo estavam já aqueles que seriam grandes líderes do nazismo, né? Por exemplo, tem aqui o Hans Frank, que viria a ser o governador-geral da Polônia durante a ocupação, o Rudolf Hess, que era aquele que admirava o Hitler como se fosse um mestre espiritual dele, depois pousa lá na Inglaterra para tentar fazer a paz, ficou preso até o fim da vida, né? E também tinha aqui também o Alfred Rosenberg, que escreveria o mito do século XX, falando que o mito do século XX era o sangue, né? Ele faria a doutrina filosófica do nazismo, assim como Carl Schmitt fez a doutrina. Todo mundo fala muito de Carl Schmitt hoje, mas ele foi contra Kelsen, o antípoda, né, de Kelsen, sustentando o direito alemão, né? E o que acontece? Falar nisso, vai ter uma palestra tapa-buraco da minha, né, que é sobre os fundamentos jurídicos do nazismo. É bom que assista lá daquele projeto do qual me expulsaram, né, que os alunos foram mostrar aquilo para ele, né? E só esqueci de falar uma coisa, que é um absurdo, né, um absurdo, interrompendo aqui, como um meio universitário que é para ser um centro de excelência crítica, com exame de todas as vertentes. Não estamos falando aqui de uma teoria racista, de rever, de rever racismo, de advogar, nada disso. Não existe essa liberdade para afetar a dignidade de pessoas, mas sim apreciar o significado de um regime político. E o meio universitário colocou um pensamento dominante e depois querem dizer que não são centros de fabrico ideológico. Claro que são. E uma atitude dogmática, né, no pior sentido, ou seja, impõe um pensamento oficial, falam que os outros não querem nem ouvir, falam, olha que absurdo isso aqui. Então, quer dizer, esse meio de espírito natamente anticientífico é aquilo que tem figurado nas nossas universidades. Então, vamos voltar aqui, eu estava falando do Hitler, né? Quando ele vai nessa reunião, havia já esse grupo que se formava da Thule, que tinha essas pessoas todas, e tinha um jornalista e também um mecânico, né, chamado Anton Drexler, que, a pedido da Thule, da Sociedade Secreta Esotérica Germanófila, né, eles têm que fundar uma associação. E mais adiante, o Anton Drexler, ele tinha escrito um trabalho que é O Desastre da Internacional Proletária e o Naufrágio do Princípio da Fraternidade. Ele se considerava socialista, mas de um socialismo alemão, com raízes esotéricas e conservadoras. Talvez ele tenha sido o primeiro a dizer isso, mas eu penso que foi Spengler, de quem nós vamos falar muito aqui. E mais adiante, em 1919, ele funda o próprio partido, já em simbiose com a Thule, né? E como é que era o nome desse partido? Era o Partido dos Trabalhadores Alemães. Era o PT alemão, mas não, era o Partido dos Trabalhadores Alemães. E ele faz uma palestra que foi a palestra onde estava o Hitler escutando, que é essa onde o Hitler compareceu. Ela tinha, olha só, veja isso aqui como é seminal do nazismo. O Hitler lá para vigiar o grupo, e a palestra que ele vai assistir desse grupo se chama Como e por quê, como e por quais meios, né? Essa tradução que fizeram aqui do Festa achei ruim, mas como e por que meios vamos eliminar o capitalismo. Escutem, gravem, tenham isso assentados. A primeira palestra que Hitler assiste no grupo que lhe daria as bases do nazismo se chama Como e por que vamos
eliminar o capitalismo. Bem, mas você nunca leu nada, você não sabe nada, você está falando uma besteira. Eu vou aqui mostrar assim, o quilate das besteiras que eu falo e o quilate talvez do desentendimento e a completa ignorância daqueles que vêm me dizer isso. Eles podem discordar, mas não é assim, ficar rotulando, solta adjetivo para lá, solta adjetivo para cá. E eles aqui, se não conhecem isso aqui, não sabem o que é o nazismo. Né? E por que eu falei que a Segunda Guerra só ocorreu porque um homem não estava com a perna quebrada? Porque as reuniões da Túlia eram monótonas, não tinham aquele vigor. O Hitler, em um determinado momento, nessa reunião, ele se manifesta, ele se sente convocado, ele se manifesta. E ele tinha aquela presença extraordinária, magnética extraordinária, isso ninguém pode negar. Aquela retórica demagoga não, ele podia não dizer nada, mas ele hipnotizava. Quem vê os discursos do Hitler traduzidos, você fica pensando, mas por quê? Eles se hipnotizaram tanto por isso? Não, mas a figura dele, conjugadamente com que ele falava, realmente fascinava, né, o patos alemão, entendeu? Era fantástico, ninguém pode dizer isso que não. Quer dizer, a esquerda já vai recortar esse pedacinho e vai falar, olha, esses dois aqui falando que Hitler é fantástico. É claro, já se espera de tudo, os ratos da esquerda que estejam assistindo essa palestra. Mas então, não pode se negar, você não combate o inimigo negando a ele as suas maiores qualidades, negando que elas existem, senão você pega uma rasteira, né? E, então, o que acontece? O Anton Drexler, quando ele vê o Hitler falar, ele vira para outro, fica aqui no festa e fala assim, olha, isso aí sabe falar, hein? E foi correndo, que nem o louco, quando ele já estava na porta da saída, e entregou para ele um manuscrito, né? Que era uma brochura, né? Aqui, chamava Meu Despertar Político. O Hitler pega aquilo, ele ouve, leva para casa e ele ficava lendo, ele mesmo descreve. Enquanto ele jogava farelos para os ratos no quarto dele, que ele estava lá isolado depois da guerra, ele se identificou profundamente com aquele escrito. E aí foi o nascimento da tragédia europeia, o nascimento do pior evento do século XX. E que eu espero que não seja superado pelo que nós vivemos aqui. Então vocês veem que já no seu nascedouro, o Hitler já sorve as coisas que tem de uma palestra que se denominava Como Terminar o Capitalismo, vinda de um partido chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. E daí em diante, o papel do Hitler seria preponderante, eles o escolhem como líder que eles veem, que é, digamos, o Messias esperado por aquele pensamento. Não é? E aí nós vamos começar a falar do que era esse socialismo. Eu vou falar de vários autores aqui e depois vou chegar nas palavras do próprio Hitler. Né? Eu vi no vídeo do Breno Altman, todos se apegam às palavras do Hitler, que ele falava que eles só pegavam do marxismo as estratégias de captação de adeptos. Só que em outros lados ele fala exatamente o contrário, ele fala assim que ele tinha até grande identificação com isso. E é natural, porque ele veio disso. Né? Então, o primeiro autor que eu vou citar aqui é o Voegelin. Não vou ler, vou só falar. Né? Senão essa palestra vai ficar demasiado extensa, enfastiante, como é o meu vídeo, que foi feito para ser chato mesmo, para aqueles que querem se dar o trabalho de ler e entender, né? E desmentir essa coisa que não tem base, autores sérios. Quem me fala que o Voegelin não é autor sério é porque nunca leu história. Né? E o que o Voegelin fala? Que num determinado momento, nesse momento que está de juntar os cacos, né? De rearticular, de reintegrar a psique alemã, a identidade alemã depois dessa derrota pela guerra, surge, como já vinha desde Wagner, Nietzsche, né, a valorização dos mitos teutônicos, dos mitos germânicos. Né? E o Wagner deu uma passagem engraçada que ele fala assim, que a Alemanha perde o contato com a realidade temporal, e isso cresce muito, né? Ele fala, a característica da Alemanha foi que o contato com a realidade temporal da política não se estabeleceu pelo humanismo de renascença, direito natural, iluminismo e toda a sequência. Né? O que ele fala? Que ele começa no Volkstum, que é o folclore, que são os valores alemães. Né? Eu não sei se estou pronunciando corretamente, mas se pronuncia, se só a letra V-O-L-K-S-T-U-M, Volkstum. Né? Assim, eu não falo alemão.
e também não tem nenhuma vergonha de não falar, tem gente que não fala um monte de língua. Então vamos lá. Tem gente que fala um monte de analfabeto em todas elas, né? Mas vamos, analfabeto funcional. Mas vamos, então, o que ele falava? Que as igrejas na Alemanha estavam amarradas de um modo específico ao Volkswagen. Teremos de falar mais tarde deste Volkswagen e da admissão do conceito pela teologia. Como consequência, a humanidade foi substituída nas igrejas e no círculo religioso pela ideologia romântica do Volkswagen e uma ignorância radical referente ao caráter. E, além disso, houve uma ignorância radical referente ao caráter dos movimentos gnósticos modernos, de tipo comunista ou nacional-socialista. Uma ignorância que existe até hoje. Isso aqui está no livro Hitler e os Alemães, na página 212. Então, aqui nós já temos o nosso entendimento começando de por que existia por que o nazismo era conservador. Assim como Humberto Eco vai falar, mas Humberto Eco ele situa isso aqui só do lado da direita, né? O conservadorismo. Humberto Eco vai falar do fascismo, fascismo eterno, que o fascismo está ligado a tradições. Né? E quando nós falamos de tradição, nós temos que entender, né, que existe aquela busca de conhecer os fundamentos do pensamento de um povo, os fundamentos da moral, e saber se a moral atende a um princípio universal ou não. A moderna antropologia e a sociologia desconstruíram isso, mas e eu não concordo com essa desconstrução, mas o nazismo estava natamente ligado a isso, e, ao mesmo tempo, vou mostrar por que ele era de esquerda. Já comecei a mostrar, né? Partido dos Trabalhadores Alemães, destruir o capitalismo e tudo, mas ele era só antiliberal. Não, ele não era só antiliberal, ele era muito mais do que isso. Então, continuando a falar da moral. A discussão da moral é imensa, né? Para discuti-la aqui daria 50 palestras, né? E eu teria que ler até muito mais do que eu li, ainda não seria suficiente, porque é um tema riquíssimo, e acho que existem tantas, já falei uma vez que existem tantas morais quanto existem livros de ética, né, que são escritos, né? Não chega a ser isso, mas é próximo, né? Mas para mim, o grande dilema da moral ele já começa lá atrás, em Platão, no Eutifron de Platão, né? O Eutifron de Platão, ele fala, né, o Eutifron, né? Ele fala se os deuses amam a piedade porque ela é piedade, ou a piedade é piedade porque os deuses amam. Isso aí foi transposto sobre várias outras roupagens, para o cristianismo e tudo, né? Que ficava como se aquela coisa, se é moral porque Deus acha que é, ou porque é em si mesma, né? Isso é um falso dilema, porque existia a resposta que tudo provém de Deus, o fundamento de tudo é Deus, então aquilo que é bom e moral é o próprio Deus também. Então, não há que se separar o que Deus acha. Então, quer dizer que Deus acharia uma coisa boa, mas então essa coisa não existe por si, ou então só é porque Deus acha? Né? Não, Deus é a própria moral, o próprio bem, esse é o fundamento metafísico. E quando se fala de metafísica, está se falando da estrutura da realidade, que é a parte que não está na empiria. Por exemplo, se causalidade é metafísica, se tudo tem causa, você não vai ter que olhar todos os fatos do mundo, que nem um cisco que caiu aqui no chão agora para saber se ele teve causa, você não tem como fazer isso. Você vai ver aquilo que pertence ao ser enquanto ser. É aquilo que está na estrutura da realidade que vai ser assim. Então, se os números são as coisas antes de elas serem, então quando se fala em fundamento metafísico da moral, é saber se existe uma verdade não empírica, que não pertence ao mundo da empiria, que fundamenta a moral. E em Metafísica dos Costumes, Kant desenvolve isso também, que a moral é aquilo que faz nós podemos apurar a regra universal do que é certo e querer atuar segundo algo que possa ser imperativo categórico de Kant, que seja para você como deve ser para todos os homens, né? Mas aí, como é que é? Ele fala, faz uma coisa, esqueci o enunciado do imperativo universal, né? Categórico universal, que ele fala, age como aquilo que possa ser a regra para todos os homens, uma regra universal. Vem a antropologia, ela quebranta isso e fala que tem tribos em que se matam pessoas porque aquilo ali eles consideram que é mais benigno, né?
e tribos em que a moral é totalmente diferente, que isso aí levou ao relativismo cultural que tanto agrada à esquerda, né? E o Xi Jinping, ele tem até um documento dele, que todos conhecem, documento número 9, que ele fala que temos que advogar o logos, né, que não existe valores universais, como eu estava falando a princípio aqui, mas que eu penso que sim existe um logos europeu, que existe um fundamento moral, você só não sabe dizer com quem está a verdade. Mas nós só nos inclinamos a falar qualquer coisa, no fundo, se houver aquisição de verdade. Ninguém fala, olha, eu acho que 2 mais 2 é igual a 4, mas não vai ser uma verdade lógica. Eu acho que todos estão sempre em busca da verdade. Né? E essa busca de verdade, essa busca também que vai caminhando junto com o dever ser, é o que move o mundo. O que move o mundo. E o nazismo, ele não se divorcia. Essa é uma das primeiras características, né? Que ele não se divorcia do elemento tradicional. Aquilo que o conservadorismo valoriza, que é o que foi acumulado por tradições e séculos de civilização não pode ser despesado, não pode ser feita uma reconstrução. Né? Então, para o nazismo, eles querem manter isso. É como inclusive um neofascista, que foi condenado na França agora há pouco tempo, o Alain Soral, ele fala a direita dos valores e a esquerda do trabalho. Né? E ele se feria ao fascismo, isso tudo. Né? E o nazismo, então, ele não se divorcia disso, pelo contrário, ele vai ao encontro dessas tradições para revigorar o sangue alemão, revigorar a cultura alemã, revigorar a identidade alemã. Uma nação é feita pela conjugação de idiomas, de conhecimento, de uma série de coisas que formam de tradições culturais, que formam a ideia de nação. E ele vai buscar isso nesse momento, como eu já disse, que a Alemanha está desagregada. Então, esse é um discurso que vem com muita força, porque os alemães sentem que, além deles conseguirem sair daquela anomia em que o país se encontrava, desde a República Weimar, com a economia, uma inflação galopante, desemprego, eles tinham algo que os valorizava por ser alemães. E com isso, ele introduz o elemento nação no socialismo. Era um nacional-socialismo. Ou seja, era um socialismo, que eu vou mostrar agora, né, que eu vou começar a falar, e que ele se baseava muito, como diz o Joachim Fess, quando ele fala daqueles grupos todos que estavam comentando, na... Ué, alô? Parei de escutar. Alô? Alô? Não estou escutando nada. Alô? Tá parado aí? Alô? Ué, não estou escutando. Tá paralisado. O que a gente faz? Saio, entro de novo? Oi? Alô? Alô? Alô?
Oi, agora eu já estou vendo. Já voltou aí? Tô. Então, me diz uma coisa. Você está me escutando? Oi, estou falando aqui. Tá me... E agora? Tá escutando? Então, você ia me interromper uma hora para falar alguma coisa. E aí
Sim, é o imperativo categórico, ou seja, age sempre segundo o mandamento que possa eleger como universal, né? Mais ou menos isso, né? Ah, não, pode falar à vontade, o pessoal também, mas olha só. Então, eu falei que agora eu iria entrar dentro do que é o socialismo para alguém. O Joaquim Fest, como eu disse, ele atesta que dentro dessa poluição de movimentos tradicionais, esotéricos, né, e mitológicos, dentro da mitologia germânica, essa coisa toda, todo esse cenário de resgate dessa identidade alemã, que estava ferida, né, que estava humilhada, que aparece todos esses movimentos, então, que são antissemitas, são tradicionalistas e tudo. Dentro disso estava o, a obra do Spengler, né? Ela foi crucial. Joaquim Fest atesta literalmente, né? Não preciso pegar aqui para ler, mas quem quiser, eu posso mandar o texto ele falando como que tinha especial, né? Tinha especial papel para esses movimentos todos, as ideias do Spengler, que são expressadas em prussianismo e socialismo, né? E que seria mais ou menos um prólogo do que Spengler faz dentro a Decadência do Ocidente, foi sua maior obra, né? Então, algumas partes do Spengler que nós temos que ler para entender isso aí, nos vão dar a medida do que é o socialismo, o que era o socialismo para a Alemanha, e podemos chegar também depois em Hayek, que dá testemunho disso, né? E depois nas palavras do próprio Hitler, nas palavras dele. O que Spengler tinha escrito? Enfim, enfrentamos a tarefa de libertar o socialismo alemão de Marx. Eu digo socialismo alemão porque não há outro. Entenda isso, não há outro socialismo, só o alemão. Depois ele vai dizer por quê. Essa é também uma das verdades que estão mais ocultas. Talvez ninguém tenha mencionado isso antes, mas nós alemães somos socialistas. Os outros não podem ser socialistas. Então, o que ele fala aqui com isso? Que o instinto inglês é aquele materialista ao qual talvez se aplicasse o Marx, que ele estratificou as sociedades em classe, essa luta de classe, isso aí é o que estrutura a sociedade. O instinto dos franceses, ele falou o contrário, né? Que todos os homens são iguais, então, portanto, não deve pertencer a ninguém, não haveria coisa com subordinação e nenhuma ordem no Estado. Já o instinto prussiano alemão declara que o poder pertence à totalidade, o indivíduo serve à totalidade que é soberana. O rei, como Frederico o Grande, o rei como Frederico o manteve, né? É apenas o primeiro servo de seu povo. Então ele faz a comparação aqui, mais adiante, ele faz a comparação entre Luís XIV, que fala o Estado sou eu, enquanto que Frederico falava, eu sou apenas um servo disso. E o que é que Spengler traz? Né? Ele fala que dentro disso existe uma ideia fundamental, que é a ideia de pertencimento, pertencer à grande nação alemã. Ele não fala da obra Ideologia Alemã de Marx, mas eu pesquei aqui uma coisa que é muito interessante, que quando você lê a obra Ideologia Alemã do Marx, você tem ali plasmadas coisas que às vezes incomodam até os socialistas, porque ele dá a nata do pensamento dele, né? Ele fala que a metafísica, a moral, tudo é fruto da produção. E ele fala que parece que existe uma mão invisível que faz cada pessoa aceitar o seu papel. Eu aceito que eu sou padeiro, eu aceito que eu sou economista, eu aceito que eu sou faxineiro, eu aceito que eu sou advogado, e eu aceito que aquele ali está no poder. E que as pessoas estavam anestesiadas, né? Estavam já despidas de capacidade de reagir, né? Aceitando os papéis, enquanto que no socialismo, ou no comunismo, todos podem exercer todos os papéis. É uma sociedade meritocrática, como se outro não fosse, mas é uma sociedade em que todos podem abandonar essas traves, abandonar essas raízes que estão na mentalidade, que é aquilo que o marxismo cultural iria lidar depois, e entenderem que só há uma relação de produção e uma relação entre classes. Que, então, o mundo passa a ser explicado, tomando a dialética de Hegel, que é a tese antítese,
ele coloca que são as classes disputando entre si, e que isso aí que vai produzindo a síntese, depois outra tese de síntese, que agora ia ser o momento final da classe proletária. E no documento de Gotha, no programa de Gotha, ele discutindo, ele admite pela primeira vez no programa de Gotha, quando ele escreve sobre isso, né, a ditadura do proletariado, que seria o estágio final, né, para depois sumir o Estado, mas antes seria assim, não, seria o fim. Eu entendo, outros falam que eu falo besteira disso, mas eu pouco me importo, que é como eu entendo, seria o fim da dialética. Né? E enquanto Marx fala isso, Spengler, ao contrário, ele fala que o socialismo alemão é uma ideia interiorizada de pertencimento a uma grande coletividade, cada um cumpre o seu papel, não como explorado e explorador, mas sim aqueles que estão em ordem de um espírito que os aglutina, um espírito maior. Então, por isso que ele fala, só os alemães podem ser verdadeiramente socialistas, porque eles têm consciência dessa alma coletiva subliminar, espiritual. E aí é a ideia de socialismo alemão que as pessoas não conseguem entender. Elas não conseguem entender quando se fala do socialismo do Hitler. Ele não se dirige à supressão da sociedade, mas ele se dirige à supressão do individualismo num todo coletivo. Então, como eu vou ler daqui a pouco, Hitler fala, não preciso socializar os bancos, as usinas, instaurar o caos. Eu socializo as pessoas. São palavras de Hitler. Né? Então, o Spengler, ele ainda faz remissão, né? Ele fala que esse socialismo ainda faz remissão à sua herança cultural, né? Os cavaleiros teutônicos e tudo, ele fala disso, né? Que é aquilo que informa, que vem a industriar essa existência dessa coletividade, né, sublime, que está dentro da alma alemã, né, e o que faz ser eles mais receptivos a esse espírito coletivo, porque é uma coisa que não está baseada no materialismo vulgar. Né. E por isso que ele ainda diz aqui que o socialista alemão, ele despreza os outros operários. Ele se identifica com aquilo que eu estava falando, dos elementos identitários da nação. Então ele traz para dentro do socialismo a ideia de nação, por isso é nacional socialismo. E eu já estou economizando a passos largos aqui, tudo que eu falar, porque senão vai ter que ler muita coisa, mas o Hayek, ele fala mais adiante, ele fala, no livro que ele lançou em 49, não, 49 não, acho que foi em 44, ele estando em Londres, ainda a guerra, né, ele não podia atacar muito socialistas, porque a Rússia era a grande aliada para acabar com Hitler, né, mas ele fala que os primeiros elementos que saíram que vieram a formar o partido nazista tal como ele foi, né, vieram dos partidos socialistas, né, porque eles tinham toda essa identificação. E se você vira o programa de 1920 do Partido Socialista, Partido Nacional Socialista, Partido Nazista, você vai ver coisas que eu vou ler ali, que parece que você está ouvindo um programa do PCdoB, dividir lucros, dividir riquezas, não permitir a usura, ninguém poder viver de renda, valorizar o trabalho. Se ninguém te contar, você pensa que aquilo ali é um programa do PCdoB, o programa do partido do PCdoB. Né? Mas então vamos continuar aqui com esse bem, que é muito interessante. Ele fala, o espírito viking comunal dos cavaleiros teutônicos gradualmente... mas o espírito viking, desculpe, o espírito comunal dos cavaleiros teutônicos gradualmente deram origem a dois imperativos éticos antitéticos. Um lado suportou ativamente a ideia germânica, enquanto o outro se sentiu sujeito a ela, independência pessoal, por um lado, e o espírito suprapessoal de comunidade, por outro. Ou seja, ao mesmo tempo que formava grandes individualidades, grandes guerreiros, grandes homens assim, de uma elevação singular, eles se sentiam pertencentes à comunidade. Né? Não vou ler o resto do parágrafo todo, que é grande. Né? Então, ele diz assim, que não eu, mas nós, um sentimento de comunidade ao qual cada indivíduo sacrifica todo o seu ser. O indivíduo não importa, ele deve se oferecer à totalidade. Todos existem para todos, e todos participam dessa gloriosa liberdade interior. A liberta, ou boed, é um termo latim, que sempre
distinguiu os melhores exemplares da apropriação prussiana. Então, aqui ele segue, vai falando de alguns autores e tudo, mas que para o pensar prussiano, né, a vontade do indivíduo é subordinada à vontade da totalidade. O corpo dos oficiais, os membros dos ramos do funcionalismo público, o exército de trabalhadores de Augusto Bebel e, por fim, o Volk, viu? O Volk alemão, aquele romantismo alemão, aquele folclore alemão, né? De 1803, 1870 e 1914, todos sentiram, desejaram e agiram como uma unidade suprapessoal. Ele fala que isso aí não é apenas um instinto de rebanho, né? Isso acho que ele tirou do Nietzsche, né? Instinto Gagarin. Não é instinto de rebanho. É uma expressão de força e liberdade sublimes, algo que o forasteiro nunca pode entender. Não disse, é uma coisa subliminar. Né? O prussianismo é exclusivo. Mesmo em sua forma proletária, ele rejeita os trabalhadores de outros países, como eu falei aqui, junto com seu pseudo-socialismo egoísta. Servilidade, snobismo são palavras para atitudes que são compreendidas e desprezadas. O genuíno prussianismo não despreza ninguém, mas ele mesmo é temido. Quer dizer, você vê aqui a matriz do nazismo todo, né? E o que eles entendem, né? Então, como é que ele fala? É interessante. O sentido de propriedade para eles, né? Sentido de propriedade. O prussianismo vê a propriedade não como um saque privado, né? Como aquela frase de Proudhon, toda propriedade nasceu do roubo, que Marx pergunta se ela nasce do roubo, então roubamos de quem? Quem foi, né? Mas ele fala, ele não vê a propriedade como isso, né? O prussianismo vê a propriedade não como saque privado, mas como parte do bem comum. Não como meio de expressão do poder pessoal, mas como bens depositados em confiança para a administração da qual ele, como dono de propriedade, é responsável perante o Estado. Alguém está lembrando aqui da nossa Constituição? Que a propriedade cumpre sua função social? Isso aqui vem do nazismo ou vem do marxismo? Não precisa responder. A paternidade de uma ideia, ela não é proprietária da ideia, mas não parece a mesma coisa? Né? Não parece o mesmo? Né? A propriedade, então, entenda isso aqui. Spengler muito mais até do que Sombart, ele é proeminente no pensamento nazista embrionário e continua sendo. Então, o que está dizendo aqui? Que a propriedade, ela na verdade, ela vem como um depósito em confiança do Estado, mas ela pertence ao Estado. Né? Ou seja, o direito de propriedade ele não apenas nasce da ordem preservada pelo Estado, mas a própria propriedade é preservada pelo Estado como bem dado em confiança. Então, a propriedade é colocada a serviço do bem social. Olha, isso aí para a burguesia, isso aí era uma coisa perfeita, né? Perfeita. Vem um salvador messiânico que nos insere dentro de uma ótica socialista sem que nós tenhamos que perder a sua propriedade. E, continuando aqui o Spengler. Oi? Sim, olha só, eu vou chegar nisso aí. Mas o que eu estou falando aqui é exatamente, você captou uma coisa, desculpe falar, talvez você não tenha expressado da maneira que eu ia expressar, mas é que tanto a esquerda, o discurso marxista, como o discurso nacional-socialista, o discurso nazista, eles se pautam por esse coletivismo utópico, que ele anonada, como eu disse, o indivíduo, ele suprime, o indivíduo fica sendo uma função do Estado. E tem outros elementos de identidade que eu já vou falar. Mas o que eu estou mostrando aqui? Que nessa ótica desse socialismo alemão de pertencimento à coletividade, e que tudo se amalgama nela, ela apenas se diferencia da esquerda marxista, porque ele não vê o mundo estruturado no materialismo dialético, estruturado numa relação material, e sim numa relação espiritual que condiciona todo esse comportamento da comunidade.
dentro de um compartilhamento social, ao mesmo tempo que os standards e os graus sociais são mantidos. E esse é o discurso com que ele atrai uma massa de pessoas de todas as classes sociais. E ele vem com um discurso para o trabalhador, né? Ele vem com um discurso forte de salvação ao trabalhador. Né? E ele continuando, né? Depois ele fala daquilo que eu falei, que eu sou Estado. Enquanto que o Luís XIV fala, eu sou Estado, enquanto que Frederico Grande fala, eu sou apenas um servo dessa comunidade. Então, veja, em vez disso, ele considera as fortunas privadas como funções do potencial econômico total da sua nação. Ou seja, inclusive o orgulho da capacidade alemã de produzir, tudo isso é feito como serviço à comunidade. O burguês alemão, ele, no fundo, ele está comprometido com essa totalidade. De certa maneira, isso é o que acontece em quase todos os países que prosperam, onde existe um maior grau de honestidade. Mas ela não se dirige a uma segregação racial. Não se fala de raça ariana, ela não fala de suprimir a individualidade, nada disso. Agora, você tem países como o Japão, por exemplo, que as pessoas são altamente disciplinadas em relação ao bem comum. Né? E outros países são assim. E outros, a coisa já é mais selvagem, aquele chamado capitalismo, que ele é muito mais separatista, ele é muito mais excludente. Mas nessa ordem aqui, eles são socialistas por quê? Porque tudo, na verdade, pertence a essa coletividade. E aqui tá plasmada a essência do que o nazismo é e seu socialismo. E eu agora já vou pular aqui, antes de falar do Hayek, né, eu vou falar logo das palavras do Hitler, para calar certas pessoas que falam que não tem fundamento isso que eu estou falando. Né? Palavras de Hitler. Hitler falando, isso estava numa entrevista para o jornal The Guardian em 1923. O socialismo é uma antiga instituição ariana, germânica. Nossos ancestrais alemães mantinham certas terras em comum. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. Nós escolhemos nos chamar nacional-socialistas. Não somos internacionalistas. Nosso nacionalismo é nacional. Exigimos o cumprimento das justas reivindicações das classes produtivas pelo Estado, com base na raça e solidariedade. Para nós, Estado e raça são um. É aí que o vice se diferencia. Né? É um elemento mítico nacional e um elemento mítico nacional, por sua vez, ancorado numa ideia racial. Mas é aquela ideia comunal, né? Comunal, em que nem as propriedades, nada, tudo pertence ao Estado. É nisso que há a identificação com o comunismo, esse coletivismo. Então, Hitler continuando, né? Isso aqui está num nome alemão que eu não consigo pronunciar, né? Chama fonte Hitler, Nouveau Kritischer. Bom, eu teria que colocar aqui em texto para vocês, né? O nacionalsocialismo é o que o marxismo poderia ter sido se tivesse quebrado laços absurdos. Ah, não, esse aqui está no livro do Hausching, Conversações com Hitler, né? Desculpe. É o que o marxismo poderia ter sido, repetindo, o nacionalsocialismo é o que o marxismo poderia ter sido se tivesse quebrado os laços absurdos e artificiais que o pendem a uma ordem democrática. Bom, o Hitler aqui talvez uma falta de cultura dele, não sabia que o Marx já falava de mesmo muito antes, aquele programa de Gotha, né? Já falava o que foi objeto da contenda entre Kautsky e Lenin, né? Ele já falava de um proletariado, né? De uma ditadura do proletariado. Quer dizer, de democrático, Marx não teve nada. Né? E a esse respeito é bom a gente falar também para os aluninhos lá da UF, né? Que essa história da luta armada aqui no Brasil, que a luta armada lutou pela liberdade, pela redemocratização, ora, isso aí já foi revisto. Houve um deslocamento de sentido, como falam alguns autores, né? Quiseram inserir na abertura que teve, na retomada da democracia, quiseram inserir os grupos armados que tinham lutado e falar que aquilo ali era fruto da luta deles. Não foi fruto da luta deles, coisa nenhuma. E eles todos queriam impor essa ditadura. Então você tem Gaspari, Hollenberg, Arão Reis, que esse eu queria pegar para ler, eu vou pegar, que ele reuniu documentos de mais de 10 organizações da luta armada, mostrando que todos eles tinham manifestos completamente antidemocráticos. Gabeira mesmo falou que é absurdo, nós não lutávamos nada, eu que escreveu o que é isso, companheiro, né? Falou que nós não lutávamos por democracia, coisa nenhuma, a gente lutava para impor essa ditadura comunista, né? Fazer
o Hitler fala, que ele fala que o Marx errou porque se prendeu a democráticos. Olha, o Marx não se prendeu a isso coisa nenhuma, e nem nenhum esquerdista nunca se prendeu. Quando você ouvir esquerdista falando de democracia, você tem que isso aí é apenas um estágio um estado de simulatório. Muito bem. Outra frase do Hitler, né? Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Foi um discurso da cervejaria, né? Ele basicamente, nacional-socialismo e marxismo são a mesma coisa. Nós somos socialistas, estamos interessados em todos os problemas da classe trabalhadora, porque são problemas alemães. Mas nós acreditamos que existe uma solução para estes problemas, que é antimarxista, que é o nacionalismo. Nosso partido se chama Nacional Socialista, este nome deixa claro pelo que nós não estamos. Nós não temos nada contra os comunistas. E era verdade mesmo, eles não tinham nada. Não tinham nada, eles eram iguais, só que os comunistas estavam numa dialética materialista e eles estavam naquela senda das tradições alemãs, daquele fundamento tradicional metafísico, né? E o que eles tinham, sim, eles não suprimiam a propriedade privada, porque achavam que era desnecessário, porque a comunidade estava bem concertada nas suas diversas funções, caminhando para esse benefício coletivo, né? Então, nós não temos nada contra os comunistas, nós não temos nenhuma objeção aos comunistas, nós temos as melhores relações com este partido. E depois ele fala, por que eu iria forçar essas criaturas? Isso aqui já está novamente na obra Conversações com Rita e do Rausch, né? Por que eu iria forçar essas criaturas a se submeterem a uma disciplina rígida, da qual não conseguem escapar? Eles podem ter tantas terras ou usinas quanto queiram. O importante é que o Estado, por intermédio do partido, decida quando as suas ações e atitudes, pouco decida quanto as suas ações e atitudes, pouco importando assim, que sejam proprietários ou operários. Compreenda agora que tudo isso não significa mais nada. Nosso socialismo tem uma forma de agir muito mais profunda. Não modifica a ordem das coisas, não faz senão mudar as relações dos homens com o Estado. Que significado tem, a partir de agora, as expressões propriedade e renda? Por que teremos necessidade de socializar os bancos e as usinas? Nós socializamos os homens. Nós socializamos os homens. Aquilo que eu já falado antes. Então ele fala, você acha, aí já é transcrito do que o Joaquim Fess relata, com os documentos que ele conseguiu, né? Você acha que eu sou bastante louco para destruir a economia? O Estado não interviria senão no caso de as pessoas não agirem no interesse da nação. Para isso não há necessidade de expropriação ou direito de cogestão, pois na realidade não existe senão um sistema. Responsabilidade para com os superiores, autoridade para com os inferiores, desde milênios tem sido assim, não pode ser de outra maneira. Então, ao mesmo tempo que ele tem um socialismo de repartição moral, de pertencimento à coletividade, que toda propriedade, como ele disse, pertence ao Estado, né? Como o Spener disse, e que aqui ele fala também, né? Que tudo isso é do Estado. Ele também fala que também tem um fundamento milenar, né? E vamos ver aqui se vale a pena ler isso aqui. O que Fess fala? Nesse socialismo de Hitler, isso que ele está falando já era, né? Não se encontra nem motivação humanitária, nem necessidade de transformar a sociedade. Seu socialismo, ele mesmo disse, nada tem a ver com uma construção mecânica da vida econômica. Antes, a noção complementar da palavra nacionalismo significa a responsabilidade do todo em face do individual, enquanto o nacionalismo é a dedicação do individual ao todo. Respondendo ao que você falou, Bira, agora nós podemos entender uma coisa. O socialismo, a esquerda, e o nazismo se caracterizam por um Estado superabundante. Por um Estado, e esse é o ponto principal, ele fornece a cosmovisão. A maneira do ser ver o mundo e de entender o mundo
ela é dada por ele. Tá me ouvindo, Ber? Alô? Ai, meu Deus do céu. Bira? É porque eu preciso saber se está me ouvindo por isso. Então, porque senão você podia estar falando já há um tempão. Então, esse está. Ok. Olha só, eu não estou habilitado para responder isso, porque em torno da maçonaria se tecem as teorias conspiratórias mais criativas, né? Eu não conheço profundamente a maçonaria, e seria uma leviandade eu falar da maçonaria sem nunca ter unido, nunca me interessei em nada sobre maçonaria, e sempre considerei essas lendas conspiratórias um tanto fantasistas, né? Então, por isso eu sou totalmente ignorante. É, Olimpíada de Munique. O Jesse Owens. Jesse Owens foi o. Deu. Tá bom, eu vou economizar aqui, que realmente tinha muito mais coisa para ler, mas também não dá, né? Então, olha só, como eu estava falando, o nazismo e o comunismo, o nazismo e a esquerda, quer dizer, o nazismo é de esquerda, bem, por que eles têm os pontos em comum? O Estado chefia toda a ordem de produção. O Estado pare as regras da comunicação. O Estado controla toda iniciativa privada, resumindo. Enquanto que um nem a iniciativa privada, mas toda a vida do cidadão é controlada. Por exemplo, na China, agora, tem um mercado, mas até mesmo para você abrir um negócio, é o Estado que tem que dizer como é. Geralmente são os membros do Partido Comunista e como você se comporta perante o Estado que vão dizer se você tem direito a abrir uma fábrica ou não. E os regimes totalitários todos são muito similares. Né? E aquilo que eu estava falando, quando o Estado é aquele que fornece a cosmovisão e ele prima por uma utopia que vai ser alcançada por todos, como é dito aqui pelo Speng, para servir ao todos, como é dito pelo Hitler, né? Ele está dizendo que aquele fundamento, aquela pedra fundamental, que é o indivíduo, ele está sumido no Estado e ele até espiritualmente, ele está coletivizado. Há uma alma coletiva que vai realizar, e você se integrando a isso, você vai ser e fazer. E isso aí é uma coisa que dentro das escolas verdadeiramente espirituais é o contrário, porque embora exista uma ideia de amálgama, de transcendência, de ascensão do ser a estados de superação, isso é feito dentro do indivíduo. As teologias também idealizam uma sociedade ideal. Não, idealizam uma sociedade, desculpa, mas também idealizam uma eudaimonia, uma perfeita concórdia, de maneira que todos estejam atados a uma ideia religiosa que contém verdade. Né? Mas elas entendem que o ser deverá realizar-se por si mesmo. Enquanto que nessas ideologias o estado da cosmovisão fala o ser é o coletivo, que era aquilo que você estava falando, né, do Lula, aquela coisa, apenas um exemplo pontual, mas o ser é o coletivo. Isso é um ponto de contato que me apavora em toda ideologia coletivista, né? Porque aquilo ali é a desculpa para o Estado entrar dentro da sua casa e para você não ser mais nada, para você ter todas
as cancelas da intimidade, da privacidade suprimidas, e principalmente, agora atente para o que eu vou falar, principalmente coisificar o homem. É a coisificação do homem. O homem deixa de ser, dentro de uma ótica materialista, e que acha que tudo é construto social, principalmente na esquerda, o homem deixa de ser um indivíduo como ente centralizado em si mesmo, que tem o condão de universalidade e que tem dentro da liberdade dele a melhor direção para aprender e aderir conscientemente a uma sese, ao que for, ou realizar-se por si mesmo. Né? Ele deixa de ter isso para ele ser uma coisa, que a partir do momento que o indivíduo não é nada, ele vira coisa. E o nazismo, com todo esse arcabouço, com todo esse cabedal de ideias espirituais, ele, no fundo, ele tratou a massa, o homem como massa. Quando certo seria tratar a massa como homem. Né? O homem como um pequeno elemento que se move conjuntamente com esse grande todo, sendo desimportante. Fundamental. Então, por todos esses elementos que eu já falei, para mim, o nazismo seria de esquerda. E eu acho que, olha só, eu tinha muita coisa ainda para ler aqui, né? Coisas do Michael Mann, coisas do Goldmer, coisas do Hayek, né? Eu recomendo a todos que leiam esse O Caminho da Servidão do Hayek, né? Eu não vou ler tudo, não, vou só terminar aqui e falar mais uma coisa. Que ele fala de 1914 em diante, das fileiras do socialismo marxista, foram surgindo doutrinadores que arrebanharam para o nacional-socialismo não os conservadores e os reacionários, mas os trabalhadores e a juventude idealista. Né? Que ele fala assim, os socialistas de esquerda aproximaram-se cada vez mais da direita, foi a união das forças anticapitalistas da esquerda e da direita, a fusão do socialismo radical e do socialismo conservador, que destruiu na Alemanha tudo quanto ali havia de liberal. E ele fala também que não é de estranhar, né? Que as fontes, que, olha só, que as fontes eram as mesmas, La Salle, Fichte, Roberts, né? Foi estreita desde o início a relação entre o socialismo e o nacional-socialismo naquele país. É significativo que os mais ilustres precursores do nacional-socialismo, Fichte, Roberts e La Salle, sejam reconhecidos ao mesmo tempo como fundadores do socialismo. Eu adoro, o Hayek é um dos autores que eu mais gosto, porque ele é muito ferino, né, das coisas que ele coloca. Aquilo que a gente está falando do individualismo, olha só. Para Sombar, que Sombar saiu do socialismo, mergulhou fundo no nacional-socialismo e se transformou num dos autores mais antissemitas que existiam, né? Até uma universidade brasileira publicou a obra dele, que eu achei um absurdo, né? Só podia ser uma universidade pública, né, que não entende nada. As ideias de 1789, ele fala, as reivindicações individuais são sempre decorrência do espírito mercantil. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade são concepções que caracterizam sociedade baseada no comércio, sem outra finalidade do que a de garantir vantagens ao indivíduo. Então, ele fala que tinha que se recuperar os ideais heróicos do povo alemão, né? Os ideais tradicionais. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito boa para destacar aqui. Socialismo conservador, em outros círculos, socialismo religioso. E o socialismo conservador. Eu até tinha me esquecido que ele usava a mesma expressão que eu uso, né? Uma esquerda conservadora. Foi o slogan sobre o qual muitos escritores prepararam o clima que iria propiciar o sucesso do nacional-socialismo. E o socialismo conservador é hoje a orientação dominante entre nós. Olha, eu estou achando que o Hayek tinha o dom da profecia, né? Porque se ele vira o que foi feito com as faculdades, foi feito com a UF, né? O que foi feito com todos esses lugares, que essa mentalidade se disseminou de uma maneira que é quase irreversível. E a eleição do Bolsonaro, ela foi uma contrapartida, ela foi um refluxo desse marxismo cultural que começou a existir, né? Que foi o marxismo usando a transação cultural na cultura e não mais a revolução direta para doutrinar. É o que ele tem feito aqui na nossa sociedade, que conseguiu com muita eficiência, né? Com muita eficiência. Mas isso é outro tema, seria outra palestra a fazer. Né? Muito bem.
Então, deixa eu só finalizar com uma coisa, fazer a última coisa, é só ler aqui o programa de 1920 do partido, não, do partido nazista, que eu falei para você, eu falei para você, alemão, antes foi Partido Trabalhista Alemão, né, e depois virou o Partido Nacional Socialista. Mas eu estava querendo ver aqui o programa que eu te falei, tá aqui, só isso. Algumas coisas que eu separei, e você poderia dizer perfeitamente que isso aqui é de um programa de um partido comunista. Né? Muitos aqui vão dizer que isso não foi seguido, não sei o quê, aquelas pessoas que tentam ignorar tudo isso que eu apresentei aqui e pegar uma coisa pontualmente e falar, não, mas isso depois mudou, dizer, não importa, olha só, a gênese, né, a estrutura genética dele. Todos os cidadãos devem ter igualdade de direitos e obrigações. A primeira obrigação de cada cidadão deve ser trabalhar tanto em sentido espiritual e físico. A atividade dos indivíduos não é para neutralizar os interesses da universalidade, mas deve ter seu resultado no contexto do todo para benefício de todos. Se eu falasse que isso aqui era um programa soviético, estava perfeito. Todos trabalhando para todos. Abolição de rendimentos não adquiridos, trabalho e emprego, quebra da escravatura do aluguel. Né? Exigimos uma divisão de lucros de todas as indústrias. Exigimos a substituição de uma lei comum alemão no lugar do direito romano, que serve uma ordem materialista. Isso aqui tem uma outra coisa, a recepção do direito romano dentro da Alemanha, que rezou uma guerra, o direito romano é o ius civis, né, que ele ordenava tudo e definia tudo, e eles entendiam que isso tinha que vir do sentimento coletivo alemão. Então eles criaram, dentro da escola histórica do direito, eles criaram essa, essa, essa ideia, ou seja, tinha que ser uma intuição. Enquanto você lê o Carl Smith, você encontra bastante isso aqui, entendeu? E eles tinham a Ojeriza, que isso era uma ordenação materialista do mundo, e se basearam também em Spengler, né, que falava que a Mishnah, lembrar que ela tinha sido aparentada com os arameus, não sei o que isso aí que tinha sido a degeneração do espírito alemão. Né? E, bom, então vamos lá. Então vamos lá agora, vamos lá para as perguntas. Olha só, essa não é a proposta da palestra. A proposta da palestra é dizer que os elementos de esquerda existiam no nazismo, que o nazismo era uma ideologia de esquerda. Mas é claro que Cuba, olha só, sim, mas olha só, não se alinham, não se alinham, olha só. Elas se alinham, sim, peraí, falei errado, senão estaria contradizendo tudo. Elas se alinham em todo o condão de ser um coletivismo utópico, que todos servem ao Estado, que todos estão assumidos ao Estado, que o controle dos meios de produção é todo do Estado, o controle das comunicações, o controle das iniciativas, tudo. Isso aí pertence a ambos. Só que o elemento racial e é, a possibilidade de ter propriedade ou não, eles não convergem. Por quê? Porque no nacional-socialismo, né, continuava a haver as propriedades, mas é como eu disse, elas eram apenas uma crosta exterior. Do fundo estava o Estado, o partido, né, com toda essa mística do coletivo enraizada arraigada dentro do tradicionalismo alemão, do folclore alemão, do romantismo alemão, daquele sentimento de pertencimento a uma coletividade. Enquanto que o comunismo, eles também têm toda essa coisa do coletivismo, do indivíduo ser suprimido, só que eles baseiam isso numa dialética materialista, entendeu?
Já posso responder? Posso responder ou você ainda tem mais algumas coisas a acrescentar? Então, olha só uma coisa. Indubitavelmente, que existe aquela frase famosa do George Orwell, na Revolução dos Bichos, que ele fala: todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Dentro do socialismo, dentro do regime soviético, como foi, né? Ou dentro de todos os regimes de esquerda que se implantaram, conseguindo lograr todos os seus objetivos, né? Dentro desses, isso aí realmente está enfumaçado, não tá, existe uma coisa que todos sabem que é assim, mas não é proclamada. Enquanto que, como eu expliquei aqui, no nazismo, esse coletivismo ele não suprime os graus, os degraus sociais, né? Ele não suprime. E ele não se incomoda em suprimir, porque, como Hitler falava, eu socializo antes os homens e não as propriedades. Então, sob o ponto de vista dos privilégios, eles continuam a existir. Privilégio. Dentro do nazismo, existe o Hitler, existe o barão, existe o industrial, existe o comerciante, mas todos eles estão amalgamados no todo coletivo. Eles são súditos do Estado que dá a cosmovisão, assim como no comunismo, e todas as sociedades são entendidas como uma mitigação desse rigor, mas que no fundo, elas são não um saque do Estado, elas são um pertencimento, elas são coordenados, aglutinados dentro do Estado. Então, nisso eles se emparelham, mas eles não estabelecem normas de organização sociais externamente equivalentes, entende? Eles não estabelecem. O neonazismo é o ressurgimento do nazismo de outras formas. O ressurgimento do nazismo já dentro o que existe agora, que não tem sido muito contemplado por essa inteligência, né, que dos intelectuais, né, de esquerda que dominam, é o fato de que existem agora teorias, né, como a do professor Dugin, por exemplo, né, a quarta teoria política, que ele fala liberalismo, fascismo e comunismo tem que ser superado por algo que aglutina tudo isso. São novas vertentes, né? E o curioso do que você está falando de neonazismo aí é que um artigo que encomendei com uma pessoa que era muito chegada dentro do neofascismo, né? Ele era muito familiarizado com esse tema, e ele escreveu uma coisa que eu achei interessantíssima, tese que esse camarada depois ele se desviou para outra coisa, né? Mas o artigo era muito interessante, porque ele mostrava que se organiza em torno do professor Dewey todo tipo de underground, todo tipo de desajustado, todo tipo de movimento socialista, neofascista, nazista, todo esse tipo, tudo isso, né? Porque justamente ele milita pelo coletivismo, e esse coletivismo é a senha que atrai todos esses grupos. Você tem aqui no Brasil isso. Sim, principalmente. Ou seja, sim, muito mais. Muito mais. Sim, olha só, eu, eu imagino que a plateia que eu estou me dirigindo, quer dizer, imagino, eu sempre me acautelo para que seja a mais exigente possível, entendeu? Então eu coloquei as coisas, não em termos mais ou menos eruditos, né? Mas eu poderia ter colocado, eu poderia ter para eu pegar todas as faixas, né? Todos os tipos de pessoas que estão me escutando. Eu sei que há pelo menos 2 ou 3 professores aqui de faculdade estão ouvindo. E se eu falasse de uma maneira muito simplista, poderia ser estigmatizado pejorativamente, né?
Então, o que eu tento fazer aqui? Então, eu te dei assim, alinhamentos, né? E que eles eram muito mais amplos. Eu ia falar aqui de Heidegger, de Hegel, tem muito mais. Quer dizer, o pessoal ia achar muito mais enfadonho, talvez possa estar achando. Então, foi bom até você me dar uma cortada por isso, tá? Mas eu poderia falar com essa simplicidade que você falou e não estaria errado. Não estaria errado, porque o coletivismo. É, isso. Uhum. Não, vê se gente, eu não estou desprezando o público popular, o público leigo, não, não de mim, é porque eu tenho que escolher qual a linguagem que eu quero usar. Então, eu pego aquela que seja mais abrangente, ou seja, que não falem que eu falei uma coisa muito lúdica, muito simplista, e venham com toda tentativa, toda índole, todo modus operandi do pessoal da esquerda, é logo falar que você não leu, que você não estudou, você não sabe nada. Se ele encontrar um erro ortográfico que você escreveu, ou se ele vê um erro de concordância, se ele vir, né? Eu estou falando errado aqui, corrigir todo. Se ele vir um erro de concordância, ele já pega aquilo ali e puxa daquilo ali toda uma conclusão, como se ele fosse supra-sumo. Na verdade, muitas vezes, a maior parte deles é que não leu coisa nenhuma. Né? Então, eu tentei aqui satisfazer também esse público. Né? Mas o que você disse ali é isso, é o coletivismo. É o que você fala. Então, quando você fala que o homem na direita, né, no regime de direita, ele tem a liberdade, é exatamente o que o liberalismo é. Por quê? No comunismo e no nazismo, como eu disse aqui e repeti várias vezes, o Estado fornece a cosmovisão. Já no liberalismo, o liberalismo não é cosmovisão. Sim, e aí você encontra as sociedades abertas do Popper. Né? Sociedades abertas do Popper. Ele fala que existem tantos credos, tantas ideias quanto podem existir nas sociedades abertas, cada um se caminha por elas. Né? E o liberalismo ele não se ocupa, tanto que o Mises, né, Ludwig von Mises, ele fala, ele não nega Deus. Ele fala, Deus é uma coisa tão elevada, tão importante, que achamos que o Estado não pode se ocupar dele. Entendeu? Ele acha o quê? Que o Estado não pode impor nada. Todos são livres para tudo. Né? E agora, o que acontece com o liberalismo? A grande crítica do liberalismo, por exemplo, agora nessa crise do coronavírus, é quer dizer que o Estado mínimo ficou condenado, mostrou qual é o erro. Como se um Estado socialista fosse ter 50 mil respiradores e tudo para todas as epidemias que pudessem aparecer a qualquer momento. Sabe? Eu fico achando muito engraçado isso. Porém, o que eles esquecem de dizer quando fazem essa crítica, de dizer não, de vislumbrar, de enxergar, é que não existe uma sociedade dentro de um liberalismo absoluto. No próprio Estados Unidos tem as leis antitrust. Né? Você pode ter um capitalismo liberal que tenha leis sociais mínimas. Mínimas. Por exemplo, as leis trabalhistas aqui são acusadas de serem um grande obstáculo que gera muito custo, né, ao, ao empregador. Mas, por outro lado, você tem que ver também que dentro de um país em que a relação de capital e trabalho é tão desigual, você precisa de alguma proteção ao trabalhador. Então, criou-se um equilíbrio para que, ou seja, um dirigir contratual, né, para que as massas não ficassem, as massas mais pobres não ficassem tão reféns do capital, porque existia um abuso. Já nos Estados Unidos, tirante esse estado calamitoso que está agora, de desemprego por causa da pandemia, né? Mas antes estava bombando, onde não tem lei trabalhista nenhuma, e todos queriam ir para lá. Isso que é curioso. Bom, mas lá ele está ganhando $1.700. É, alguns estão ganhando $1.700, né? É bem mais do que aqui. O Trump fez esse auxílio. Mas olha, eu não gosto de falar de nada que eu não investiguei profundamente, né?
Mas o que eu entendo é que as leis trabalhistas, que existem algumas leis trabalhistas, né? Me esqueci o nome delas, meu Deus do céu, tá vendo isso? Mas não são que nem aqui, não são que nem aqui, mas também não são. Não, é, é, posso começar a palestra toda de novo? Não, tô brincando, olha só. Não, eu sei, tô brincando, tô brincando. É, então vamos lá. O nazismo é uma ideologia de esquerda porque ele está inserido dentro da ideia de um coletivismo assim como o comunismo, em que o indivíduo é suprimido dentro da cosmovisão que o Estado fornece, o indivíduo é coisificado e o Estado controla absolutamente a iniciativa privada e toda a expressão do indivíduo, toda a manifestação do indivíduo, que fica submetida ao conjunto coletivo. Sendo que que as diferenças mais tácteis entre o nazismo e a esquerda, e a esquerda não, e o comunismo, como duas vertentes de esquerda, é que o comunismo ele vê a supressão da propriedade privada e se baseia no materialismo dialético, a sucessão, a luta de classes. E esse materialismo dialético vai ser uma classe até que chega à classe final, que seria a ditadura do proletariado. Enquanto que o nazismo ele se baseia numa coletividade subliminar que tolda toda a sociedade e que o indivíduo pertence a essa coletividade sem precisar da extinção das classes sociais, e mas sendo do mesmo modo um súdito do Estado. Uma autora que ela fala, sintetizando isso em uma frase, é que nazismo e comunismo são irmãos siameses, todos disputando que o homem seja escravo do Estado. É a síntese da Ayn Rand. E aí a gente pode finalizar. Bom, Fred, olha só, eu queria fazer um agradecimento aqui ao UF Livre, né, o John, e a todos esses grupos aí, né, e dizer que estou pretendendo fazer com um outro canal, né, talvez com essa colaboração, né, é, uma palestra também sobre o que eu chamo de ruptura constitucional, né, mas
Uhum. Mas o painel vai ser agora ou vai ser depois que você monta tudo? Eu não entendi. Uhum. Mas o Bolsonaro conseguiu depois transmitir a live dele? Ok. Foi um prazer, então. Então, uma boa noite para você aí, tudo de bom. Que eu puder também lhe ajudar, estou à disposição. E aquele abraço para o público, aquele abraço para os alunos da UF, e que eles consigam abandonar esse ponto cego de ignorância no qual eles se fecharam, é, de forma que, ao invés de estar oxigenando o conhecimento e o espírito crítico, preferiram aderir a uma disciplina de cegueira e de censura, né? De fechamento ao questionamento. Né? Então, é, perfeito. Tá bom. Então você me manda o link do coisa toda para poder da palestra toda, para eu poder. Né? Você acha que você tem isso aí em quanto tempo? Em uma hora? Manda para mim. E vamos, e vamos pedir para o Felipe divulgar também em outros lugares. Né? Um abração, então. É certo, é verdade. Um abraço, então. Até logo. Boa noite.